Estamos de volta com Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. E não se esqueça também, mande seus pedidos de oração, de agradecimento para o nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. No início do programa, eu contei uma novidade. Toda semana agora teremos a presença do Padre Alexandre Fernandes aqui no Manhã da Piedade. E hoje ele falará um pouco sobre a fé. Vamos conversar agora com ele. Bom dia, Padre Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Moninha? Bom dia. Estava vendo aqui você apresentando o programa e muito feliz vendo que é um dom profundamente natural seu. O padre, é uma alegria mesmo, né? Tantos anos junto, para as pessoas que não sabem, eu falo que o senhor é igual médico de família, é padre de família na minha casa. Porque batizou meus filhos, deu primeira comunhão, crismou, e todas as minhas perdas, o senhor estava lá fazendo as missas de sétimo dia, encomendando. Então, há muitos anos que a gente caminha junto e para mim é uma alegria tê-lo aqui conosco no programa. Que coisa boa participar do Manhã da Piedade e estar presente no canal da padroeira do estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Padre, hoje a gente vai falar sobre a fé. E como a gente tem tanta gente que nos ouve e que participa, os telespectadores, que não entendem muito isso, né? Como explicar para essas pessoas o que é a fé? Olha, interessante que nós vamos começar a falar sobre as virtudes e a virtude da fé. Às vezes eu fico me perguntando, será que eu sou uma pessoa virtuosa? Aí eu ia dizer, não, não, não sou. Mas se a gente pensar, virtude é algo natural, que é a prática para fazer o bem. E antes de falar do dom da fé, eu só queria deixar um conceito de virtude, porque nós vamos falar da virtude da fé, que é a virtude teologal, que está no Catecismo da Igreja. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então, ter um coração virtuoso é um coração que nos leva a fazer o bem. E já percebeu, Moninha, que a virtude ela está sempre ligada à prática diária? Ninguém se torna virtuoso sem a prática de hábitos virtuosos. Senão, poderíamos chamar de vícios. Mas como hoje nós nos dispusemos a falar sobre a virtude teologal da fé, nós, quando somos batizados, e isso é tão importante ter isso em mente, nós recebemos o Espírito Santo. A nossa natureza humana ela foi ferida pelo pecado. E ao ser ferida pelo pecado, ela perdeu a amizade com Deus. Mas Deus não gosta de ficar longe do homem. É Deus sempre que toma a iniciativa para ir ao encontro do homem. Por isso, Deus nos envia seu Filho Jesus. E quando nós participamos da vida de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós não deixamos de ter as marcas do pecado na nossa vida. Não é que o pecado sai de nós. É uma coisa maravilhosa que entra dentro da nossa vida, que é o Espírito Santo. E uma das virtudes é a virtude teologal. É a virtude de acreditar. Imagina se o homem não acreditasse em nada, não desse o seu coração para nada. Então, por isso a fé ela está ligada muito à palavra cordare, significa dar o coração para Deus. E, padre, quando o senhor fala isso, dessa fé que significa acordar e dar o coração para Deus, e fala das virtudes, começamos as virtudes, né, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a gente começa hoje com a fé. E quando eu coloco, quando o senhor coloca que a fé dá o coração para Deus, quando eu então entrego meu coração para Deus, o que essa fé e esse entregar o coração para Deus me proporciona? A primeira coisa é que nós temos que ver quantos homens e mulheres foram impulsionados para frente por causa da fé. Você imagina a carta aos Hebreus, né? No capítulo 11,
ela vem colocando justamente que a fé é a certeza daquilo que se espera, é tomar posse da realidade que os nossos olhos ainda não podem ver. Aí essa carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai fazendo uma descrição. Foi pela fé que Abraão deixou a sua terra. Então, quando nós respondemos à fé, porque na verdade a fé é um dom infuso dado pelo Espírito Santo, nós criamos coragem, nós mantemos a alegria, nós mantemos o otimismo, nós abrimos o coração sabendo que, apesar do mal, porque a gente vive situações difíceis, por exemplo, estamos nesse momento tão restritos, eu não posso estar aí no estúdio junto com você, gostaria, era meu desejo estar no estúdio da TV Horizonte, abraçando todos, mas a gente não pode perder em nenhum momento a fé que deste mal maior que nós estamos vivendo, Deus é capaz de fazer um bem muito maior na nossa vida. Por isso, a fé é uma entrega e ela produz em nós uma alegria. E ela não para em nós, porque a fé nos faz produzir algo para os outros. Então, se eu creio em Deus, eu creio que eu também sou convidado a abrir meu coração e a fazer as coisas boas para os outros. Isso é um coração de fé. E a fé, ela produz generosidade dentro do nosso coração. Ah, que coisa mais linda isso, padre. A fé que produz generosidade. De tudo que Jesus disse sobre fé, qual é a palavra que agora vem no seu coração que o senhor acha mais importante das falas de Jesus? Se tivesses fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, ou se tivesse fé a ponto de dizer a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Por isso, a fé é uma ousadia de confiança em Deus. Deus sempre tem o melhor e a resposta para a nossa vida. E é isso que Jesus pergunta, mas ele também faz uma pergunta nesses tempos agora, porque eu acho que a pandemia ela está gerando em nós uma certa preguiça espiritual. As pessoas estão deixando de querer rezar, de se encontrar na comunidade cristã, não é? Eu vejo alguns padres falando assim, nossa, minha igreja está vazia, mesmo com a capacidade colocada pela organização sanitária ou pelos comitês sanitários. Às vezes as pessoas não perderam medo de ir para a rua, para o supermercado, para outros lugares e perderam e estão com medo de voltar para estarem presencialmente ali na casa de Deus. Então a fé ela traz uma ousadia, mas Jesus faz uma pergunta: será que quando eu voltar eu encontrarei fé sobre a face da terra? Será que o nosso coração vai estar totalmente disponível para Jesus, aberto para Jesus, e Jesus vai encontrar em nosso coração disponível a Ele? Ou aquilo que Ele colocou, quando eu voltar, será que eu ainda vou encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta em tempos de pandemia, né, padre? Se Jesus volta hoje, será o que ele vai encontrar? O quê? E a gente precisa refletir mesmo sobre isso. Fé e pandemia. O senhor acha, as pessoas que a gente tem visto, e o senhor como sacerdote pode falar isso melhor do que eu, tantas pessoas em depressão, tantas pessoas com síndromes de angústia, de ansiedade. E o senhor acha que a fé auxilia no cuidado desse tipo de doença? Profundamente. O que eu tenho visto é que as pessoas que têm um relacionamento com Deus nessa dimensão de fé são melhores do que aquelas que não têm. Basta ver com pessoas com quem eu me encontrei nesses últimos tempos, porque em Belo Horizonte nós agora vamos viver, estava ontem conversando com alguns infectologistas, uma onda muito grande nessas 2 próximas semanas.
E às vezes as pessoas podem ter duas atitudes: querer desistir de tudo e entrar num campo minado que é da depressão, da angústia, de não querer fazer nada, ou a pessoa entrar numa dimensão de fé. Isso está acontecendo, a gente tem que ressignificar a vida, nós estamos vivendo situações difíceis, mas nós vamos ter esperança de que a fé nos proporciona dias melhores virão. Hoje eu estava vendo uma reportagem, fiquei muito feliz porque uma brasileira, ela foi vacinada lá na Inglaterra. E assim que ela estava saindo do hospital, um jornalista conseguiu ver ela conversando com a família. Foi uma coincidência. E ele a aproveitou na reportagem. E ela colocava ela enfermeira, né? Como é que isso gerou nela um certo desejo de continuar. Então, quem lida com a fé, quem lida com essa dimensão de acreditar em realidades que ainda a gente não pode tocar, que não são palpáveis, vão estar muito melhores do que aqueles que vivem apenas o pessimismo, a angústia e a tristeza. Então, percebendo que fé é um exercício diário, na medida que eu tenho minha devoção, que eu participo da celebração eucarística, que eu estou junto dos irmãos na comunidade, eu estou exercitando a minha fé. E a palavra de Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus tendo fé? Pois é, primeiro aí que entra a questão das virtudes, né? Criando hábitos. Hábitos, a fé nos faz entrar no diálogo com Deus. Então, por exemplo, um cristão, ele sempre ora. E ele não ora ao vazio, ele ora a Deus. Ele confia, porque a fé está ligada à confiança, então ele confia. Por exemplo, quando ele ora, que ele está conversando ou quando ele está dialogando com Deus e dizendo: olha, a situação está difícil, eu necessito que às vezes muitas coisas que eu não consigo perceber, que me mostre de uma forma mais clara. Por isso, para manter essa dimensão de fé e criando hábitos de oração, de participação, se eu não posso ir presencialmente, das celebrações, assistindo às celebrações eucarísticas que são transmitidas pela TV Horizonte, pelo YouTube. Então, a gente vai mantendo essa dimensão. E outra coisa, nós estamos em espaços onde a comunicação é tão direta, não perca contato com seus grupos de fé. Imagina, quem trabalhava na igreja deve ter grupos de WhatsApp, né? Isso mantém a gente vivo, porque nos mantém na fogueira, na chama de experimentar a fé em comunidade. Sozinhos é muito difícil quando nós estamos sozinhos. Um ajuda o outro, né, Padre? Jesus envia de dois em dois, um vai fortalecendo, vai sustentando. O nosso tempo começa a chegar no final. Por mim, eu ficava aqui a manhã inteira conversando com o senhor de coisa de igreja, porque a gente vai passando para as pessoas essa simplicidade. E quando a gente coloca que todos os doutores que vêm aqui, eles vão falar de hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, caminha todos os dias e reze, né, Padre? E coloque a oração dentro dos seus hábitos saudáveis diariamente. E já foi visto isso, quem tem uma espiritualidade convive melhor com as adversidades que a vida apresenta. Isso mesmo, Padre. O senhor acha que tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar que não foi colocado aqui nessa nossa conversa, relevante para os nossos telespectadores? Só gostaria de fazer uma pequena oração com o nosso povo. É uma oração e a sua bênção, né? É, olha, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia que começamos. Te louvamos porque cada manhã o Senhor renova em nós as suas misericórdias. Obrigado pelo Espírito Santo que é derramado em nosso coração, nos trazendo os dons e as virtudes. E hoje, de uma forma especial, a virtude da fé. Dai-nos, Senhor, ânimo, coragem, força para enfrentarmos todas as situações adversas e difíceis
difíceis que a vida nos apresenta. E que desça sobre todos aqueles que estão participando desse programa Manhã da Piedade, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigada, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu cuidado com a minha vida, pelas suas orações. Que Deus abençoe muito o seu chamado, o seu sacerdócio. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e fico feliz porque você é isso mesmo em qualquer lugar em que está. Existe uma espontaneidade e uma das coisas que você tem é o dom da alegria e é o dom de unir as pessoas. Então, que Deus continue fazendo isso, essa obra que Ele começou na sua vida e que as pessoas que estão aí na TV Horizonte possam experimentar isso que eu experimento sempre lá na vida da Bom Jesus do Vale, na nossa paróquia. Amém, Padre, amém. Obrigada, um beijo para o senhor. Até quarta que vem, se Deus quiser. E nós aqui vamos para um breve intervalo e voltamos já já.